Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Quem achou e fala amém? Amém. Quem não achou, fala me espera. Ó, todos acharam. Bênção. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Pode fechar a sua Bíblia neste momento. Feche os seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Que você possa agora se desprender de tudo. Se desprenda de tudo agora, de todas as suas preocupações, o que você tem que resolver nessa semana, o que você tem que fazer, dos problemas que tem que ser resolvido. Desprenda agora. Que você possa estar com a tua mente agora totalmente aberta para ouvir e para entender a palavra do Senhor. Que o teu coração possa estar totalmente aberto para que o Espírito de Deus possa falar, possa agir sobre a tua vida neste momento, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, fala conosco, Senhor. Que o Senhor possa estar agora operando, ó Deus, o teu milagre nos nossos corações, e assim nós possamos entender a tua palavra. Que caia por terra todo o mal, tudo aquilo que tenta tirar a nossa paz, a tranquilidade, tudo aquilo que nos tenta distrair, que seja destruído agora em nome de Jesus, porque este lugar é o lugar santo, aonde nós buscamos a tua presença, aonde nós estamos reunidos para glorificar e exaltar o teu santo nome. E por isso, Senhor, neste lugar somente o teu Espírito Santo pode agir, somente a Ele nós damos liberdade para operar, para agir sobre as nossas vidas,
pecado. Usa, Senhor, a minha vida, que não seja nada de mim mesmo, mas que seja, Senhor, a Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se, em nome de Jesus. Muitas vezes nós lemos essa palavra e colocamos um foco somente no momento em que o pai desesperado leva o seu filho a Jesus para ser curado, para ser liberto. Mas antes, no início, no versículo 14, 15, nós lemos algo muito interessante. Nós vemos aqui que Jesus, após ele descer do monte da transfiguração, ele chega ao local onde os discípulos que ali tinham ficado estavam passando por um momento muito difícil, porque havia uma grande multidão reunida e os discípulos no meio, e os escribas, que eram os doutores da lei, estavam discutindo com eles, porque eles não conseguiram, eles não puderam expulsar o demônio, não puderam libertar aquele rapaz, aquele jovem que o pai tinha levado. Imagine a situação deles, envergonhados por uma situação, porque eles tentaram e não conseguiram. Eles tentaram expulsar, eles tentaram trazer a cura para aquele rapaz e não conseguiram. Você pode imaginar a frustração deles. E ainda mais, além deles estarem frustrados, ainda estavam ali discutindo os escribas, dizendo: olha, vocês não seguem a Jesus, vocês não são discípulos de Jesus, por que vocês não puderam fazer algo? Por que vocês não puderam mudar a situação desse rapaz? Por que vocês não puderam libertá-lo? Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós somos afrontados dessa forma? Quantas vezes o inimigo nos afronta dizendo: você não vai na igreja, você não é filho de Deus, você não é filha de Deus, por que você não conseguiu vencer isso? Por que você não conseguiu vencer esse problema ainda, essa dificuldade? Por que você ainda está passando por essa situação difícil na sua casa, no seu trabalho? Por que você ainda está passando essa situação difícil financeira? Por que ainda você está doente? Por quê? E muitas vezes, se nós não pedimos socorro a Jesus, nós começamos a deixar as dúvidas entrarem no nosso coração, porque o inimigo é tão cruel em se levantar contra a nossa fé, que ele não somente lança dúvidas, como ele também usa pessoas e situações para nós duvidarmos que Deus está no controle da nossa vida. Levante a tua mão e diga assim comigo: eu creio que Deus está no controle da minha vida. Mas o diabo é tão terrível, ele é o nosso maior adversário, e ele olha para a situação que você está vivendo e diz: se Deus está no controle, por que você está passando por isso? E quantos desistem? Quantos que desistem da fé, desistem de buscar, desistem de crer, porque dão ouvidos a que o inimigo vem confrontar, aquilo que ele levanta para nos afrontar. Mas a palavra do Senhor nos ensina algo muito maravilhoso nessa noite. Quando nós estamos sendo afrontados pelo inimigo, nós temos o Senhor que cuida de nós, e Ele chega no momento certo, no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento em que a situação está contrária, e Ele diz: o que está acontecendo aqui? Aqui diz a palavra do Senhor que logo que Jesus viu, Ele chega interpelando, Ele chega perguntando. A minha tradução diz interpelando. Ele estava o quê? Estava se dirigindo a eles com uma pergunta para que eles pudessem dar uma explicação. Ele estava confrontando ele. Sabe aquela situação
em que a criança está lá com os amiguinhos e de repente um começa a querer brigar, bater, né? Um começa a levantar, começa a brigar, e de repente chega o pai e diz: o que está acontecendo aqui? Aí todo mundo fica quietinho, né? Todo mundo fica quietinho. Sabe que da mesma forma é na nossa vida, quando nós servimos a Deus, o diabo tenta tripudiar na nossa vida, ele tenta nos destruir, mas o Senhor diz: o que está acontecendo aqui? O que você está acontecendo? O que você está querendo fazer? Por que você está confrontando o meu servo, a minha serva? Jesus é tão maravilhoso e ele chega na hora certa. Tem uma canção que diz que Jesus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa, e realmente é na hora certa. É na hora certa aí que você está lá no limite, sem saber o que fazer, sem saber mais como agir, porque aqui os discípulos eles estavam com uma dificuldade tremenda, porque os doutores da lei se achavam com toda razão. Irmãos, como é difícil você discutir com uma pessoa que se acha o dono da razão, é ou não é? Quem já passou por isso? Levante a mão. Difícil, né?